aberto em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero nesta noite chamar a vossa atenção. Quero dizer que nós estamos embasados na Constituição Federal, no artigo 5, inciso 6, que nos dá liberdade religiosa de parar em qualquer esquina dessa cidade, desse estado, e pregar a palavra de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Jesus, nós estamos aqui mais uma vez em teu nome. Eu quero nesta noite, Senhor, orar por aqueles que estão nas suas casas, no seu momento de descanso, de lazer. Eu quero nesta noite, Senhor, orar pelas vidas, pelas famílias, pelos pais, pelos filhos, aonde, meu Deus, a minha voz chegar, que a sua misericórdia esteja chegando em nome de Jesus. Como eu disse, muitas das vezes as pessoas, elas não tiram tempo para ouvir a palavra de Deus. Se fosse um político mentindo para elas, dizendo que ia fazer aquilo, ou se fosse um artista de televisão que aparecesse aqui, ela até mesmo aplaudiria e ouviria. Mas muitas das vezes as pessoas não têm nem tempo de ir à igreja falar com Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para falar do amor de Deus para com você. A Bíblia vai dizer, nós pedimos sempre que as pessoas acompanhem nós na Bíblia. E eu quero nesta noite ler um texto conhecido no Evangelho segundo João, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus amou o mundo de tal maneira, para que as pessoas não perecessem, por que as pessoas estão perecendo? Porque as pessoas, cada dia que passa, as estatísticas, a Ordem Mundial da Saúde diz que daqui mais 20 anos terá 70% de pessoas depressivas. Por que, pregador, acontece isso? É porque as pessoas estão rejeitando Jesus Cristo. Quando ele diz: olha, vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aí as pessoas, em vez de vir até Jesus, elas vão para a droga, vai para a prostituição, para a bebida, para o tráfico, para o roubo, mas elas não querem vir até Jesus. Quando você chama alguém depressivo, alguém doente para estar na casa de Deus, eles não querem. Se eles soubessem que a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes, e a Bíblia vai dizer que ela vai até a divisão da alma, da medula óssea. Então, se ela soubesse a importância de estar ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo. Quando se fala mundo, fala de mim e você. Deus amou você e eu de maneira tal que Ele deu o único filho que Ele tinha para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os seus pecados. Eu não estou aqui para pregar sobre religião ou placa de igreja, porque nenhuma religião, nenhuma igreja nessa cidade, nesse estado, nesse país pode dizer que ela é melhor do que a outra. O único melhor e o único bom se chama Deus, que está no céu. Nem Jesus quis aceitar ser chamado de bom. Ele diz: bom é meu Pai que está no céu. Eu vim para pregar, eu vim para trazer para vocês a palavra do Pai. E a palavra do Pai é que Ele me enviou para morrer na cruz do Calvário em prol dos seus pecados. E nós nesta noite estamos aqui para lembrar a você, queridos ouvintes, da palavra do Senhor. Esse Jesus, no capítulo 14 de João, ele dá as últimas instruções aos seus discípulos, dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar a vocês, para onde eu estiver, estejais vós também. A pergunta que nós temos feito nesta cidade, aonde passamos, pregamos a palavra de Deus, é: aonde você vai passar a eternidade? Aonde, queridos ouvintes da palavra do Senhor, você vai passar a sua eternidade? Se a Bíblia diz que tem só dois caminhos, um que conduz à perdição e outro que conduz à salvação. Qual é o caminho, para você entender melhor?
Qual é o caminho que você está caminhando? Se a Bíblia diz que tem um caminho que vai para o céu e o caminho que vai para o inferno, qual caminho você escolheu? Se eu perguntar nesta noite a vocês que me ouvem, e eu perguntar para alguém, você quer ir para o inferno? Ninguém quer ir. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, todos querem ir para o céu. Mas eu pergunto a você, você que prostitui, você que rouba, você que trafica, você que é mentiroso, você que é ladrão, você que é beberrão, você quer largar tudo isso para o reino do céu? Porque a Bíblia vai dizer que o pecado do homem faz divisão entre Deus. Deus te ama como pecador, mas Ele não ama o seu pecado. Às vezes as pessoas, elas têm trocado Jesus por pouca coisa. Quando eu falo pouca coisa, tem pessoas que não servem a Jesus porque não conseguem largar da bebida. Tem pessoas que dizem que não servem Jesus porque não conseguem largar da amante, não conseguem largar da prostituição, do roubo, do tráfico. Ei, querido, a você que me ouve nesta noite, o céu é precioso. E a Bíblia também vai dizer que existe um lugar chamado inferno, aonde as pessoas passarão eternidade sofrendo. Deus não fez o inferno para o homem, para o ser humano. Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos. Muitos descerão para o inferno porque estão rejeitando Jesus Cristo todos os dias. A palavra do Senhor é bem clara. Jesus está batendo na porta do seu coração. Todos os dias tem alguém pregando em alguma esquina, em alguma igreja, dizendo que Jesus está voltando, que Ele vai voltar para buscar uma igreja, um povo lavado e remido no sangue dEle. Todas as vezes que você passa em alguma esquina, você ouve alguém entregando um panfleto, alguém falando que Jesus está voltando. Quando você liga o seu rádio, de repente alguém fala, Jesus está voltando. Quando você mexe na sua internet, alguém diz, Jesus está voltando. Quando você assiste a sua televisão, está dizendo, Jesus está voltando. Noé naquele tempo pregava, ele falava que haveria um dilúvio. Noé naquele tempo dizia, olha, vai acontecer um dilúvio. E as pessoas não creram. As pessoas não quiseram dar ouvidos. Quantos que estão ouvindo? Quantos que estão ouvindo que desejam ir para o céu, mas têm rejeitado o pecado? No capítulo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 6, vai dizer que Jesus, quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele vai em dois lugares. Qual é, pregador? Ele vai ao paraíso e Ele vai ao inferno. Leia aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 6 de 1 Pedro. E Ele vai lá no inferno. E lá, se você ler, Ele vai pregar para aqueles camaradas, a qual Noé pregava a palavra de Deus, dizendo, vai acontecer o dilúvio. E eles não deram ouvidos. Jesus desceu lá e pregou para os mortos. Então significa que quando você acaba a sua vida nesta vida aqui, eu sempre digo que a sua alma, ela desce para o inferno ou sobe para o paraíso. Porque enquanto o seu corpo está sendo velado, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 27, segue-se juízo. Então eu posso, baseado na Bíblia, dizer que quando as pessoas morrem, ela vai para o paraíso ou ela vai para o inferno. O texto vai dizer em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então eu posso afirmar, existe duas classes de pessoas que estão caminhando para a eternidade. Uma que sobe para o paraíso, para chegar ao céu, e outra que desce ao inferno,
para futuramente ser lançado no lago de fogo. E eu estou nesta noite aqui na condição de te lembrar a você que dentro de você tem uma alma, e esta alma, ela é indestrutível, independente para onde ela vai, céu ou inferno. Eu pergunto a você, queridos ouvintes, que me ouve nesta noite, aonde você vai passar a eternidade? Pregador, esse negócio de inferno é mentira. A Bíblia vai dizer, se você acredita na Bíblia, então abra aí, Lucas capítulo 16, versículo 19, vai dizer sobre dois homens, um homem chamado Lázaro e um homem chamado rico. A Bíblia vai dizer que esses dois homens, um era riquíssimo, comia do melhor, vestia do melhor, mas a Bíblia vai dizer também que havia um camarada chamado Lázaro. Ele era tão lascado, tão ferrado, que ele olhava as migalhas que caía da mesa deste homem rico e desejava comer as migalhas. A Bíblia não diz que ele comia, simplesmente que ele desejava comer as migalhas. Ei, é como quando você está na sua mesa, comendo, alimentando, e o seu cachorrinho de estimação está ali. Ei, ali você dá as migalhas, às vezes não dá nem a migalha, você dá para ele o que você está comendo, do pão ali para o seu cachorro. Pelo menos eu faço isso com meus cachorros. Mas a Bíblia vai dizer que se colocava todos os dias ali na porta deste homem rico, esse camarada chamado Lázaro, lascado, desejando simplesmente comer as migalhas que caíam da mesa deste homem rico. Porém, eu quero vos dizer, nesta vida, alguns por ter posses, riqueza, ou até mesmo status na sociedade, elas se acham melhores do que a outra. Fato eu posso aqui vos garantir, baseado na Bíblia, no capítulo 3, o versículo 23 de Romanos, que vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que você pudesse receber a sua salvação. Preste atenção no que eu vou dizer nesta noite. Se você nunca levantar a sua mão e dizer para Deus assim: Jesus, eu te aceito como meu salvador da minha vida, infelizmente eu quero dizer para você, me dói o coração, a minha alma, você descerá ao inferno se você não fizer assim. Se você não crer no unigênito Filho de Deus, a Bíblia vai dizer que já está condenado, porque não creu nele. Queridos ouvintes, a Bíblia diz então que esses dois homens morrem. Morre o rico, morre também a Lázaro. Há uma diferença daquele que serve a Deus. Eu costumo dizer, a Bíblia diz assim, que este homem foi sepultado. Eu imagino que Lázaro nem foi sepultado. Alguém jogou para lá, é um mendigo qualquer, é um cara qualquer. Porque esse mendigo era tão lascado, conforme eu disse para vocês, que os cães lambiam a sua chaga. Ele era cheio de pereba, ninguém olhava para ele, ninguém oferecia um remédio, ninguém oferecia uma comida. Ei, a Bíblia diz então que há uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. A Bíblia diz que ele foi sepultado, mas a Lázaro, a Bíblia dá um ênfase dizendo que ele foi recebido pelos anjos. Ei, a Bíblia vai dizer que o inferno é embaixo dessa terra. Por isso lá em Provérbios capítulo 15, versículo 24 vai dizer, leia aí: para o entendido o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno que é embaixo. Ei, as pessoas que irão para o inferno, as pessoas que já estão no inferno. Ei, pregador, você não pode falar isso. A Bíblia me dá ênfase para mim falar. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Abre aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Esse é o tipo de pessoas que você conhece. Se morreu desta forma, a Bíblia diz que não herda a salvação, não vai para o céu. A Bíblia vai dizer, vai dar uma lista de pessoas que, se não tomar uma posição, não vai herdar o reino do céu. Diz aí assim: não erreis, devasso, feiticeiro, idólatras, mentiroso, ladrão, assassino, sodomitas, efeminados, beberrões, não herdarão o reino do céu. É a Bíblia que está dizendo. Eu estou aqui na condição só de te lembrar que você precisa tomar uma posição se você quer chegar no céu. Ah, pregador,
A Bíblia vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Sabe qual é a mentira que ele tem inventado para que as pessoas não se preocupem com o inferno? É esta: ei, lá no inferno tem a cerveja que você gosta, lá tem as mulheradas que você gosta, lá tem o forró. Isso é tudo mentira. Ei, a Bíblia vai dizer que após a morte segue-se juízo. Ei, enquanto as pessoas estão chorando pelo seu corpo, ou você estará alegre na glória com Jesus, ou você estará no inferno sofrendo eternamente. A Bíblia vai dizer: aonde o bicho não morre e o fogo não apaga. O texto vai dizer aí, leia na Bíblia, 16 de Lucas 23, vai dizer que este homem está em tormento, está em chama. Ele está desejando que simplesmente alguém, que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque o tormento, a chama que ele está. Mas nesta noite nós viemos aqui te dizer que enquanto você tem vida, ei, após a morte não adianta a sua mãe celebrar a missa, fazer oração, novena, não adianta. Enquanto você está vivo, você escolhe se quer crer em Jesus ou não. Se você não crê, infelizmente eu quero te dizer, querido, que o fogo do inferno te aguarda. Você precisa tomar uma decisão. Por que eu estou sendo enfático? Por que eu estou enfatizando o inferno? É porque Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu, dizendo para as pessoas: não vá para este lugar, porque lá é tormento. As pessoas ficarão na eternidade lamentando das oportunidades. Elas dirão: Senhor, eu não sabia que era assim. Me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma chance, eu quero retornar. Deus, pegue, Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que este homem rico, ele lembra dos 5 irmãos. Ele não fica preocupado com o que está acontecendo com ele, mas ele lembra que tem 5 irmãos. E diz para Abel: peça que Lázaro retorne e avise meus irmãos para não vir por este lugar, porque eu estou em chama, eu estou sendo atormentado. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, esta palavra não é chave de carro, não é um apartamento, não é uma cura de uma enfermidade, mas esta palavra, se você der crédito, ela livrará a sua alma do inferno. Ei, Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ter casa própria ou carro, como alguns pregam aí. Não. Jesus morreu para perdoar pecados. Que Deus vos abençoe. Que você possa fazer uma reflexão. E que você possa aceitar Jesus como seu Salvador da sua vida. Eu quero orar por você. Jesus, a esses que ouviram a tua palavra. A tua palavra diz que quem convence o pecador do pecado e da justiça é o teu Espírito Santo, que nós devemos pregar a palavra e que o Senhor se encarrega do resto. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, clamando ao Senhor, aqueles que ouviram, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa visitar o íntimo do coração desta pessoa, que o teu Espírito Santo brade no coração dela, que o Senhor coloque no coração dela